Você já se sentiu culpado por não conseguir focar em um interesse só? Como se a sociedade estivesse constantemente te dizendo: decida o que você quer da sua vida. Enquanto tudo que a gente quer é simplesmente explorar todas as possibilidades que esse grande mundo nos dá. Se você já se sentiu assim, saiba que você não tá sozinho. E ainda mais, saiba que isso não é um problema. Na verdade, eu quero te mostrar que ter esses múltiplos interesses é uma qualidade muito grande sua. Uma habilidade que, por muitas pessoas, é subestimada. Hoje a gente vai quebrar esse mito de que para você ser uma pessoa muito bem sucedida, você precisa escolher um nicho e se especializar em algo. E também a gente explorar como transformar esses seus interesses variados em uma vantagem real para a sua vida. Nesse vídeo você vai entender 3 coisinhas básicas. Por que ter múltiplos interesses é algo comum e natural, os desafios que isso traz e como a gente superar eles, e como você usar essa sua multipotencialidade como uma força nesse nosso mundo moderno. Então, se você é uma pessoa que tem essa curiosidade infinita e sente que você não se encaixa nesse molde de mundo moderno, fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que você vai mudar a sua visão sobre esse conceito hoje. De onde vem essa curiosidade infinita que a gente tem? A curiosidade, ela é um traço inato do ser humano. Todo mundo tem essa curiosidade. Desde pequeno, nós somos exploradores. As crianças, elas fazem perguntas o tempo todo. Por que o céu é azul? Por que aquilo? Por que isso? Essa curiosidade natural é uma coisa que nos impulsiona a aprender e crescer. Mas, em certo ponto da nossa vida, a gente é moldado para limitar essa curiosidade toda. A escola, as expectativas familiares e sociais nos dizem para escolher um caminho, como se essa fosse a única forma da gente viver. Essa ideia de que a gente precisa se especializar, ela vem principalmente da Revolução Industrial. Naquela época, o sucesso era definido pelas pessoas executarem com eficiência uma tarefa em específico e somente aquela tarefa. Essa mentalidade, ela foi incorporada no sistema educacional. Então, desde pequeno até a nossa adolescência, a gente é instigado a isso. E por muitas vezes lá, quando a gente se forma no ensino médio, a gente se vê perdido em escolher, por exemplo, uma faculdade. Porque nós fomos instruídos e crescidos assim, de escolher um nicho, escolher uma profissão. Mas será que isso faz sentido no mundo moderno? Quem são as pessoas multipotenciais? Multipotenciais são as pessoas que têm múltiplos interesses, paixões e talentos. Elas não se limitam a uma única área, mas elas gostam sim de explorar várias curiosidades que têm. As características mais comuns dessas pessoas são o aprendizado rápido, porque elas têm paixão naquilo que elas estão estudando ou incorporando, então elas aprendem muito rápido. Conexões únicas, então elas enxergam conexões entre essas áreas de interesses que elas têm, que fazem sentido na cabeça delas. E a inquietação criativa. Então elas estão sempre em busca de novos desafios e novos estímulos. Se você se identifica com essas características, certamente você faz parte de uma minoria, de um grupo pequeno na nossa sociedade moderna, mas que tem um potencial enorme no mundo de hoje. Ter esses múltiplos interesses é uma coisa incrível, mas ele também traz consigo seus desafios, com certeza. Vamos aprofundar um pouco esses desafios para que você consiga manejar com eles também. Primeiro, a sensação de nunca terminar nada. E essa é uma das maiores dores das pessoas multipotenciais. Eles começam vários projetos com aquele entusiasmo gigantesco, mas acabam abandonando eles alguns dias depois por interesse delas ir para outra coisa simplesmente. Isso pode gerar um sentimento de insuficiência e de frustração. Mas é importante a gente lembrar que nem todo projeto ele precisa ser finalizado para ele ter uma importância. Às vezes, e na maior parte das vezes, o aprendizado que você teve naquele caminho daquela tarefa é o que mais importa. Em segundo, eu colocaria o medo de não ser bom o suficiente. Com tantas áreas que esses seres multipotenciais têm interesse, eles às vezes podem sentir que não são bons o suficientes em determinados interesses em determinadas áreas. Isso pode levar àquela síndrome do impostor. Então você tá sempre se questionando: será que eu serei o suficiente para me destacar naquilo ali? E como estratégia disso, a gente pode aceitar simplesmente que nós não temos que ser o melhor em tudo que a gente está fazendo. O fato de você ter um breve conhecimento em todas as áreas suas de interesse e de pesquisa já é um diferencial enorme. O terceiro seria a pressão externa que essas pessoas têm. As pessoas ao redor, elas podem não entender a forma de você pensar e de manejar os seus interesses. Comentários como "você é muito desperto" ou "você não se decide o que você quer da sua vida" podem minar, tirar toda a sua confiança.
Então lembre-se que a sociedade ela valoriza muito esse único desejo, esse único nicho, porque é uma coisa mais fácil de compreender. Ser esse ser multipotencial é mais complexo porque foge um pouco do normal que as pessoas estão acostumadas. Agora que a gente entendeu os desafios e como lidar um pouco com eles, nós vamos entender o superpoder que essas pessoas multipotenciais têm. A criatividade ampliada, então, que nem eu comentei, ela é muito aflorada porque essas pessoas têm a capacidade de combinar vários interesses em um só e assim criar projetos incríveis. E essa habilidade ela é extremamente valorizada em setores de empreendedorismo e inovação, por exemplo. O fundador da IDEO, eu acho que eu falei certo, que é uma das maiores empresas de design do mundo, ele acredita que a inovação vem da interdisciplinariedade, a mistura de diferentes conhecimentos. Em segundo, eu colocaria a capacidade de adaptação dessas pessoas. Em um mundo de constante evolução e mudanças, a especialização em uma coisa em específico pode ser um ponto negativo para as pessoas. Já os multipotenciais, eles têm o poder de manejar os seus interesses, então a troca rápida e fácil e no momento correto dos seus interesses profissionais, por exemplo, o tornam um profissional muito mais à frente dos outros. Durante a pandemia, por exemplo, vários profissionais que se destacaram, eles simplesmente juntaram todos os seus interesses que tinham com o profissional. Como, por exemplo, os professores que tiveram que se tornar criadores de conteúdo para os seus alunos. E por fim, essas pessoas têm uma visão única do mundo. Enquanto especialistas em uma certa função têm uma visão estreita daquele mundo e daquele macroambiente, os multipotenciais têm uma visão mais ampla, o que lhes permite resolver problemas com mais criatividade e coisas inovadoras. Talvez o seu maior trunfo como multipotencial seja conectar coisas que as outras pessoas nem conseguem enxergar. E como transformar esses múltiplos interesses em resultados práticos na sua vida? Primeiro, identifique os seus interesses prioritários. Liste todos os seus interesses e lhe faça algumas perguntas. Quais me deixam mais animados agora? Quais que têm o maior potencial em se tornar algo no futuro? E quais que são apenas hobbies? Você também pode usar a matriz do Eisenhower, que seria o importante versus o urgente, para organizar os seus interesses e definir as suas prioridades. Crie também interseções entre as suas paixões. Ao invés de escolher apenas um interesse, pense em combiná-los, que nem eu expliquei. Muitas vezes é nessa interseção que você encontra algo único e que você realmente vai conseguir focar. Um multipotencial que ama música e tecnologia, por exemplo, ele consegue unir essas duas áreas e talvez criar músicas ou jingles, por exemplo, com inteligência artificial. Use a técnica do projeto experiencial, e eu acho isso muito importante. Não se comprometa logo de cara com seu interesse a projetos enormes. Então faça testes pequenos antes de você se comprometer exatamente com um projeto de longo prazo. O que eu quero dizer com isso é que, por exemplo, se você tem um interesse ou surgiu um interesse em desenho, não leve isso como a sua tarefa principal agora e você vai passar anos desenhando, mas tire 30 dias para colocar isso na sua rotina e no final dos 30 dias você vai perceber aquilo ali ficaria como um hobby seu ou realmente eu tenho um interesse naquilo e quero levar esse projeto adiante. Vai ser um filtro muito grande para os seus interesses e como manejar eles bem. E você ainda pode olhar para a história e ver algumas figuras que são multipotenciais e que inspiraram muitas pessoas. O Leonardo da Vinci, por exemplo, ele não era só pintor, mas ele era cientista, ele era criador e ele era engenheiro também. Ele usava a sua curiosidade para juntar áreas que na época pareciam desconexas, mas a partir disso ele criou ideias revolucionárias para sua época. O Elon Musk também é outra pessoa que a gente consegue exemplificar vivo, que combina várias áreas de seu interesse e consegue levar elas a um nível superior. De carros elétricos com a Tesla até exploração espacial com a SpaceX. Essa sua visão que poucas pessoas conseguem enxergar é o que leva ele muito à frente. E a gente ainda pode ter o exemplo da Marie Curie, uma cientista multipotencial que também tinha interesse em física, química e educação. A sua abordagem interdisciplinar é o que levou ela a ser a primeira pessoa a ganhar 2 prêmios Nobel em 2 áreas diferentes. Ser multipotencial não é uma habilidade fácil, mas é uma habilidade incrível. Você tem a oportunidade de se adaptar, inovar e criar conexões que o mundo não vê, mas ele necessita. Ao invés de se limitar, então, abrace a sua curiosidade. Explore, aprenda e permita-se mudar de direção quando você achar necessário.
O seu valor, ele tá exatamente nesse quesito de diversificar os seus interesses. Agora eu quero saber quais são os seus interesses e de qual forma você consegue lidar com eles. Deixa aqui nos comentários porque eu quero muito ouvir a sua história. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a manejar os seus interesses, curta, compartilha e comente. Mas principalmente, mande para uma pessoa que você acha que tem vários interesses, mas se sente um pouco perdida neles.